Eu queria mais entender, a gente começou a conversar logo no comecinho sobre liberalismo, né, progressismo. Vamos tentar, você que é um cara inteligente, separar as coisas, porque você se considera um conservador, liberal, qual é a sua definição? Cara, eu sou E explicar essas coisas bem da maneira Schopenhauer que você falou, de uma coisa bem simples, né? Cara, eu sou um liberal, acho que antes de qualquer coisa, o liberalismo é uma posição política, né? Ele vem com uma quebra de paradigma, principalmente contra antigas monarquias absolutistas, né? Então, o rei que tinha o poder de tudo, né? E que tinha a nobreza, né? Os nobres que estavam em torno dele, que tinham influência sobre o rei, mas não tinham poder de fato. Às vezes tinham poder de fato, porque os nobres às vezes tinham os seus exércitos próprios e tal, mas era um poder concentrado, né, na nobreza no sangue, né, Na da realeza, família, né, ou de uma unção, né, o cara é rei porque ele é o escolhido de Deus, né, ou porque ele é de família tal, enfim. O liberalismo vem para quebrar essa lógica, fala, não, ninguém tem o direito de governar ninguém pelo sangue ou por unção divina. Todo homem é igual. Né? Acho que começa... E todo homem, incluindo mulheres, né? Claro. O liberalismo vem nesse sentido de que todo mundo é igual, tanto que a própria democracia é um valor liberal. Por mais que você tenha pessoas de esquerda que defendam a democracia e tal, são pessoas que estão aceitando, né, um valor liberal que é todo mundo é igual. Se todo mundo é igual, uma pessoa, um voto, logo... o governo é escolhido pelo poder da população que é delegado para o governo. Né? Então, qual que é a ideia central do liberalismo? Não é que o Estado tem um poder, o governo tem um poder e ele impõe a você esse poder. Você tem um poder e você passa esse poder para o Estado temporariamente para essa pessoa. Exercer em seu nome. Exercer... Não é nem temporariamente, permanentemente. O Estado, não estou falando do Estado, eleito. tá. Não estou falando da pessoa. É isso, estou falando de ser permanentemente o poder para o Estado para definir questões de sociedade, né? Para dirimir conflitos da sociedade. E não igual ao rei. Ele não tem o poder de rei. Exatamente. E você elege pessoas temporariamente, aí sim, que exercem o poder nesse nome e tal. Então, tem essa questão política. Porque hoje, quando você fala liberal, economia. As pessoas levam muito pro campo econômico. É. Mas a origem do liberalismo não surgiu para debater economia. A origem do liberalismo é, primeiro, qual que é o estado de natureza do homem? Que é uma discussão filosófica muito profunda e que não tem nenhum consenso, e acho muito difícil algum dia a gente chegar no consenso, né? O homem, nu, com a mão no bolso, né? Quando nasce selvagem, pelado, qual que é o estado de natureza dele? Ele tá em guerra? A gente, quando nasce homem selvagem, a gente tá sempre em guerra? Não. A gente tá sempre em paz? A gente é livre? Ou a gente é escravo da nossa condição de pobre, de pelado, de caçador? Essa discussão filosófica, e o liberal acredita que o estado de natureza do homem é a liberdade. Que o estado de natureza do homem é que ele é livre para fazer o que bem entender, para tomar suas escolhas, para ter sua propriedade. Individualismo? Que a propriedade, mais ou menos, é uma ideologia centrada no indivíduo, por quê? Porque acredita que cada pessoa tem o mesmo valor que a outra, né? Então, não existe desigualdade, porque a igualdade perante a lei é um valor liberal, porque você acredita que, como todas as pessoas são iguais, nenhuma pessoa pode ser julgada desigualmente, né? Por causa da sua condição social. Eu não tenho o direito de cometer um crime porque eu sou de uma casta. Exatamente, né? Coisa que, por exemplo, a Índia, né, é completamente diferente, né? Tem as castas. Tem castas, você nasce naquela casta e vai morrer naquela casta. Feudalismo, mesma coisa, né? Então, mobilidade social, que é essa capacidade de você nascer pobre e morrer rico, nascer rico e morrer pobre. Também é um princípio liberal, né? De que como o homem é livre, ele é livre para trabalhar e gerar riquezas e etc. Então, se o estado de natureza do homem é a liberdade, as pessoas, os homens se reúnem, né, para abrir mão um pouco dessa liberdade para dar para o Estado dirimir conflitos. Porque a sociedade tem conflitos e essas questões coletivas precisam ser decididas por meio de um ente que é o Estado. Precisam ser intermediadas por alguém. Que exatamente. Alguém precisa ter uma palavra final dos conflitos, porque senão eles vão continuar eternamente, né? Então, porque as liberdades, muitas vezes, geram atritos entre um e outro. Tem uma fábrica, a fábrica solta fumaça, essa fumaça gera um prejuízo para você que está do lado. Como é que a gente dirime esse conflito, né? Então, porque eu estou exercendo minha liberdade de ter minha fábrica, ao mesmo tempo você está exercendo sua liberdade de ter uma propriedade do lado da fábrica. Mas
A minha liberdade está gerando um prejuízo para você. Como é que eu compenso isso, né? E se a gente divergir dessa compensação, quem decide por nós? Aí os liberais acreditam que esse poder é delegado ao Estado. Certo. Então, essa concepção política de ser um liberal. O indivíduo é livre, quanto menos o Estado precisar decidir, melhor, porque mais os indivíduos têm o poder, mais os indivíduos têm liberdade. Esse é o princípio filosófico, digamos assim, Tá, perfeito. do liberalismo. Né? Deu para entender, beleza, por esse exemplo. E hoje, né, do ponto de vista econômico, liberalismo é liberdade de mercado e baixo gasto público, né? Ou seja, o governo não é gastador, não fica... A gente não acredita que o governo gere riqueza, né? Tem gente, por exemplo, os desenvolvimentistas, né? Que acho que a principal liderança desenvolvimentista do país hoje é o Ciro Gomes. Acreditam que tem que ter iniciativa, não é um socialista. O cara acredita que tem que ter iniciativa privada, que tem que ter o governo, só que a iniciativa privada é guiada pelo governo. Então, eu, governo, abro, por exemplo, acho que a indústria de computadores tem que se desenvolver. Então, o que eu faço? Eu abro uma licitação para o governo comprar vários computadores, o que vai incentivar a indústria a ficar produzindo esses computadores até que eu desenvolva uma indústria nacional. É mais ou menos essa... Ele não entende como isso é uma coisa pontual e extraordinária. Ele acredita que isso é uma forma de você encaminhar... Exatamente. De eu desenvolver o país para ter uma indústria própria, empregos próprios, e daí o país se fortalecer internacionalmente. Essa é a visão do desenvolvimentista. Qual que é a visão do liberal? O liberal acredita que se eu incentivar a produção de computador no Brasil, eu vou desincentivar a produção de outros produtos em que o Brasil pode fazer mais barato e melhor para atender uma demanda artificial do governo. Então, por exemplo, muita gente fala, não, mas é ruim que o Brasil exporte soja. O Brasil tinha que exportar computador. Se a gente hoje começar a focar todos os nossos esforços em fazer computador, a gente não vai vender nem soja, nem computador. Hoje, o que a gente faz? É o maior produtor de soja do mundo. Da melhor e mais barata soja do mundo. Hoje. A gente usa esse dinheiro para importar tecnologia de outros países que fazem tecnologias melhores e mais baratas do que a gente faz aqui. Então, a gente acredita muito no que a gente chama de vantagem comparativa. Os países têm vocações, né? Então, aqui, a vocação do agronegócio é imensa, né? E que tem vantagens competitivas sobre outros países e que nessa vantagem o país se desenvolve. Território, tamanho... Criatividade, né? Você tem muita... Por exemplo, por que não floresce mais... o Brasil é um dos maiores mercados de games do Brasil. Por que não tem mais indústria de games surgindo aqui? Porque você tem um desincentivo gigantesco por parte do governo, que não é que o governo não incentiva, não compra jogo, né? Não dá dinheiro público para jogo. É o contrário. Ele sobretaxa porque ele acredita que o jogo é uma coisa que vicia e deve ser desincentivado. Né? Então, o videogame é uma coisa que vicia, deve ser desincentivado. Cara, isso é como tá hoje. É a justificativa da receita para sobretaxa de jogo, né? Então, o jogo deve ser desincentivado porque é uma coisa que vicia, né? Então, a gente acredita que não. Todo mundo deve ter o tratamento igual. E tudo, quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Bebida alcoólica tem que ter a mesma tributação que arroz. Porra, mas arroz é muito cabe ao consumidor decidir. Não sei o quê. Não cabe ao governo decidir se o arroz é mais importante que a cachaça. Se o indivíduo acreditar que a cachaça é mais importante para a vida, para a felicidade, para os anseios que ele quer para a vida dele, ele decide. Essa é a visão, essa é a justificativa moral da política econômica do liberalismo. Que é imoral eu, enquanto governo, decidir o que é melhor para você enquanto indivíduo. Por quê? Porque o poder é seu, na verdade. Então não faz sentido eu usar o seu poder para alimentar a sua liberdade. Faz sentido eu usar o seu poder para dirimir um conflito do qual você é vítima. Mas não faz sentido eu usar o seu poder para restringir a sua liberdade de compra ou de venda. E a tributação está 100% relacionada a isso. Por isso que a gente defende isonomia entre os produtos. Porque se você taxa mais um e menos o outro, o que acontece? Por exemplo, Zona Franca de Manaus. Um negócio sem sentido nenhum. Mas como assim sem sentido nenhum? Não está pagando menos imposto? Tá, mas ao custo do imposto que é pago pelos outros estados. E olha só como é irracional. Eu monto uma fábrica da Coca-Cola na Zona Franca de Manaus, né, para ganhar essa vantagem de tributo. Eu produzo a Coca lá, engarrafo lá, para pegar um caminhão que foi produzido em Goiás. Pegar uma rodovia e ir para São Paulo para distribuir um produto que poderia ter um custo logístico muito menor. Não, é absurdo, cara. Não faz o menor sentido. Que deveria ter sido produzido do lado do mercado consumidor. Não faz o menor. Mas eu gerei, enquanto Estado, eu gerei um incentivo econômico para mesmo que
seja mais caro produzir num lugar mais distante, eu produzo lá, porque o imposto é tão pesado que vale mais a pena pagar menos imposto e muito mais na logística do que eu colocar o mercado do lado. Por isso que a gente é menos competitivo. Porque o Brasil tem essa série de incentivos diferentes que faz com que as pessoas estejam produzindo coisas que a gente não é bom de produzir com preço baixo e com boa qualidade. Só que a gente gera esse incentivo. Muita tributação, por exemplo, em cima de microfone, equipamentos eletrônicos de maneira geral. É absurdo, notebook, cara. computador. Por quê? Qual que é a justificativa de você ter essa tributação tão pesada? Porque é tudo importado. Então, se é tudo importado, a gente precisa incentivar a indústria nacional. A gente precisa incentivar a indústria nacional, então vamos tributar muito o produto que vem de fora para valer mais a pena comprar o produto nacional. E o que acontece hoje? O produto nacional é ruim, gente. O produto nacional é em regra. Né? Claro que tem. Mas é engraçado que já está provado que isso não funciona. Que tem um ou outro que né, a parte de equipamentos eletrônicos, câmeras, que tem produtor nacional que é bom. Mas esse cara que é bom, ele sobrevive sem eu precisar pagar 5 mil conto sei lá, no iPhone, no PlayStation 5.